Olá, Doramers! Tudo bom? Chegamos com aquele conteúdo diferentão que você só vê aqui no canal, então vem comigo! Mas se você já curtiu essa super ideia, deixe o seu like e, claro, se inscreve caso você ainda não for inscrito e ative o sininho, porque aqui no canal você tem aquele conteúdo que é pra lá de especial. E é claro que você já ouviu falar da JTBC ou a JTBC, que é um dos canais de TV fechada lá da Coreia que inclusive tem apresentado sucessos que movimentam muito a Dramalândia e os dorameiros nos dias de hoje, como é o caso de Snowdrop, O Clima do Amor e 39. Inclusive esses dois últimos sucessos estão lá na Netflix chegando dubladinhos pra gente. Mas já tem algum tempo que esse canal traz pra gente histórias icônicas. E vocês sabem, por exemplo, que nós amamos a lenda Um Luxo de Sonhar. A história que inclusive chegou há pouco no Brasil foi reapresentada pra gente e deixou aquela saudade. Inclusive em 2023, no mês de agosto, já vai completar 10 anos, vocês acreditam? O tempo está voando, mas é claro que esse clássico não é esquecível. Estamos aqui para contar a nossa nova versão da história. E olha só, ele foi um dos melhores doramas já exibidos aqui no Brasil, que infelizmente não recebeu uma nova temporada. E por isso a gente está pensando aqui, como seria uma releitura dessa história maravilhosa? A gente precisaria mesmo de um remake para poder fechar todas aquelas pontas que ficaram abertas? Será que nós seríamos surpreendidos? E é nessa ideia que a gente chegou apresentando aqui para vocês como seria concebida essa nova história ou essa releitura. Inclusive, eu já separei aqui um elenco de milhões, e eu quero que vocês também participem dessa Fique Comigo. Então, quem sabe a JTBC não dá uma ideia aqui para esse nosso desejo, para essa vontade dos dorameiros, principalmente aqui no Brasil? Porque sonhar ainda é de graça, não é mesmo, pessoal? Qual o seu sonho? O nosso sonho mesmo é que essa história tivesse ganhado uma continuidade ou até mesmo fosse reapresentada aqui no Brasil. Então, vamos matar um pouco da saudade desse dorama maravilhoso, pensando aqui comigo como seria a reapresentação dessa história com novos personagens ou até mesmo outros atores fazendo essa nova história. Pensem comigo, você viu a capa, então você já sentiu a energia da Shiminá. E é claro que o ícone de Homitol Cha-Cha-Cha, sem dúvida, faria um dos papéis mais diferentes da sua carreira e, claro, sem dúvida, arrasaria muito se tornasse a nova Julie-1. Uma atriz maravilhosa dessa certamente ia nos surpreender. E não tem como falar do ícone Julie-1 sem lembrar do Gino. E é claro que a gente também pensou em alguém muito bom para poder reviver esse papel. E olha só, uma coincidência, ele também vem do K-pop e é um dos nossos queridinhos do momento, o ícone Room. Você deve se lembrar dele, que brilhou muito em Um Rei de Porcelana lá da Netflix. Certamente ele faria o papel de diretor Gino com maestria e com certeza arrasaria muito nessa nova história. E não tem como falar desses dois sem lembrar de um outro queridinho muito fofo da história. O nosso Mink, nesse caso, pode ser um verdadeiro príncipe, e não tem como uma outra pessoa ocupar esse papel se não for o Jun Jae-rim. Você sabe de quem nós estamos falando, ele que sempre representa papéis maravilhosos, inclusive falamos recentemente dele no papel que representou em Summertime in Terrain, que é um outro dorama da JTBC inclusive. Eu acredito que seria um trio fantástico que movimentaria muito a Dramaland. Mesmo que se não fosse pela lenda, imagina esses três atuando junto? Com certeza ia ser sucesso e a Coreia iria à loucura num trio nessa disputa amorosa, hein? Depois desses três principais, não podemos deixar de fora o ícone Kyung-hee. Essa malvada precisa ser representada por alguém que realmente entende da situação, que sabe manipular as pessoas. E você deve se lembrar da Kim Min-jung. Ela que foi uma vilã fantástica nos dois últimos doramas, inclusive o último foi da JTBC, Cidade Artificial. E ela brilhou muito também no dorama de O Advogado do Demônio.
Inclusive, ela foi uma vilã incrível, fantástica, e eu já posso sentir ela sendo perversa como a Kyun-hee. Arrasaria muito, uma usurpadora sem limites. Diga quanto quer para ir até a minha casa e se passar por mim. E essa história tem tanto personagem bom, mas tanto personagem que a gente vai elencar aqui somente os principais. Inclusive, pode não parecer, mas a tia Woo na história já tem mais de 50 anos. Por isso nós pensamos nesse ícone, a Liu Yong-wei. Você deve se lembrar dela, que recentemente também esteve no dorama da JTBC. Sim, ela foi a fantástica Inspetora Ku. E olha se ela até não lembra um pouco a nossa querida tia Woo. Falando em tias, a gente não pode deixar uma tia malvada sem uma representação à altura. E quem sabe dessa vez ela também não vem com um ar um pouquinho mais de comédia? Porque uma boa vilã também pode fazer a gente rir, não é mesmo? E só poderia ser representado pelo ícone atemporal Cha Jung-hwa. Você deve se lembrar dela, que entregou tudo em Hometown Cha Cha Cha, esteve maravilhosa também no dorama Pousando no Amor. Imagina ela revivendo a tia invejosa que faz de tudo para poder tombar a cunhada? Eu gostaria de muito ver ela nesse papel. E quem sabe também o tio da Julie não ganhe uma nova roupagem e não seja tão banana? Nesse caso, mesmo que ele seja um tio bonzinho, eu pensei no Kim Kwon-kyu. Você deve se lembrar dele, que arrasou em alguns clássicos da SBS. Inclusive, ele também é o pai da protagonista lá em Business Proposal. Muitos personagens merecem ser melhor explorados em uma nova versão. Inclusive o primo maloqueiro da Julie-un, o irmão da Kyun-hee, mais conhecido como Kyun-woo. Pois é, eu pensei que ele ficaria ótimo se fosse representado pelo Kang Kim-dong. Você deve se lembrar dele, que também já trabalhou com a Shimina, lá na História de Amanhã a gente se vê. Um outro astro que também trabalhou com o ícone Shimina nesse mesmo dorama foi o Park Won-sang. E ele seria fantástico se fosse também o pai da Shimina nessa novela, ou seja, o pai da Julie-un. Ele sabe muito bem transitar entre o papel de mocinho e o papel de vilão. Com certeza estaríamos muito bem servidos com tantos personagens sendo representados de maneira fantástica. E obviamente eu também daria o meu toque para que esse dorama se tornasse único, uma versão brilhante. Entre as principais mudanças, eu voltaria logo no começo do dorama, onde a cena do acidente da tia Woo e da Julie também contaria com o marido que estaria no carro, só que nesse caso, infelizmente ele ia falecer. Porém, para que a tia Woo não ficasse desamparada nesse momento de recuperação, a história ia apresentar pra gente a sogra dela, a mãe do homem que faleceu. Isso mesmo. E eu pensei em um ícone fantástico para poder representar uma mulher fina de negócios que toma ali a frente da situação, representado pelo ícone Bae Jong-ok. Você deve se lembrar dela em tantos sucessos, inclusive ela é uma ótima atriz, pessoal. E a gente gosta de comédia romântica, e esse dorama tem que mesclar de tudo, assim como foi na primeira versão. Por isso nós também pensamos em uma personalidade mais agradável para o avô do Dino. Nesse caso, o presidente poderia ser até mesmo um avô dorameiro, como foi lá em Business Proposal, vivido pelo Lee Jong-hwa. E para movimentar ainda mais essa história, a sogra da tia Woo e o avô do Gino, eles se conheceriam já de algum tempo, e inclusive os dois teriam um segredo em comum que ia movimentar muito o dorama e ia deixar a gente ali pronto para o plot twist. Obviamente essa nova versão chegaria para poder fechar toda e qualquer ponta da história anterior, que inclusive, pessoal, tem uma playlist fantástica aqui no canal, onde nós damos detalhes dos episódios, nós contamos também sobre as cenas icônicas e algumas curiosidades que você só consegue ver nesse dorama, que é claro que a gente recomenda muito. Inclusive, se você quiser matar a saudade, assista depois desse vídeo. E é claro, né, pessoal, a gente não esqueceu dos pequenos astros que também tornaram essa história tão única. E eu gostaria muito que esses pequenos fossem representados novamente no dorama.
Mas esse vídeo foi para que você viajasse um pouco nessa ideia meio maluca comigo, pois eu acredito sim, essa onda de remakes que está chegando lá na Coreia pode ganhar um novo nível. Inclusive, tem aí boatos de que doramas mais antigos vão ganhar uma nova roupagem, uma nova versão. E eu já quero ser surpreendido. Ah, diretor. Não é possível que você acredite em contos de fadas. Eu espero que não acredite. Então, não vamos aumentar a expectativa, mas se vier a história vai ser um lucro e tanto. E por enquanto é isso, doramas, mas conta aqui pra mim o que vocês acharam desse elenco de milhões. Parecia até que eu estava assistindo um filme. Uma criança pedindo ajuda e eu colocando um sapato. Imagina só, uma cereja do bolo, a nossa querida Choi, em vez de reviver a Julie-1, ser apresentada no primeiro episódio como uma personagem especial. Ela seria a mãe da nossa protagonista. Olha só se não seria uma nostalgia incrível. Pois é. Já faz tempo, né, Julian? Conta aqui pra gente se vocês gostariam de um remake dessa história e o que mais vocês colocariam de diferente. Em breve nós estaremos de volta com mais ideias, mais notícias e tudo de bom desse universo dos doramas. Então até a próxima, um grande abraço e tchau!